Oi, família! Eu sou o Cristiano Lopes, professor de Noções de Identificação, e estamos de volta aqui agora com a nossa disciplina, mais voltado agora para a nossa parte de papiloscopia propriamente dita. E muito dessas coisas que a gente vai explicar hoje para vocês aqui, vocês vão estudar mais profundamente no curso de formação. Gostaria muito que todos passassem, mas como são candidatos, né, alguns só vão ser filtrados nesse meio aí. Mas parabenizo novamente pela escolha desse cargo, que eu acho, dentre os cargos policiais ali, os cargos de perito e papiloscopista são muito interessantes, até pela solução de crimes, solução de diversas ocorrências. E a gente vai estudar hoje alguns dos princípios da identificação papiloscópica. Então, para vocês, de novo, vai ter algumas decorebas aqui, mas de forma que eu vou tentar facilitar para vocês o máximo possível as questões, principalmente dos tipos fundamentais. Vocês vão perceber, é interessante, depois o pessoal vai começar a olhar para o dedo de forma diferente. É interessante isso porque tem gente que faz concurso para papiloscopista e o mais engraçado na rua, quando você fala o que você faz, a pessoa nem entende o que é isso. Você é papiloscopista, o pessoal, o quê? Papiloscopista? O que faz? Aí você vai explicar que é o que trabalha com digital e que faz retrato falado, que faz fotografia de local de crime, faz levantamento de fragmentos de digital em local de crime. Aí a pessoa já começa a se empolgar e acha que você é do CSI e trabalha com aqueles sistemas automatizados de impressão digital e tal, e começa a se empolgar contigo. E vocês vão perceber que a parte mesmo de datilogramas, né, que são as impressões digitais, é muito interessante. Pela formação da derme, pela parte mesmo de formação das do desenho digital na nossa mão. Bom, então eu queria começar com vocês a parte de papiloscopia. O que é interessante das impressões digitais? Que ela é uma formação que a primeira coisa que eu deixar claro para vocês, vocês viram que naquela situação do Will e do William, eles tiveram um problema no sistema antropométrico porque as medições deles eram muito semelhantes, a fisionomia também. E o que acontece? Por incrível que pareça, a impressão digital ela tem uma característica de variabilidade que a impressão digital ela não é igual nem de uma mão para outra, nem o meu polegar não é igual ao outro, não tem como, os sinais característicos não são iguais. De uma pessoa para outra nunca foi registrado uma digital igual a outra, uma impressão digital, né, um desenho digital igual ao outro, e nem mesmo em gêmeos. Por quê? A formação ela não é simplesmente genética, ela não é uma formação simplesmente que vem de pai para filho e faz o desenho digital. Há uma variância muito grande nisso aí. Então, a própria formação, a pressão enquanto você está na vida intrauterina, a formação neurológica é muito importante. Então, vocês vão ver que a parte da epiderme responsável pelas papilas dérmicas, por isso o nome papiloscopia, a papila dérmica ela tem uma origem neurovascular, ou seja, ela precisa de uma alimentação, a parte muito irrigada, até porque estão aqui também as células do tato, que a gente vai estudar depois, ficam aqui. Você tem um conjunto de células sudoríparas, né, que tem o suor, células adiposas também. Então, por isso é um conjunto de informações que vocês vão ver que geralmente, quando a pessoa coloca a mão em algum lugar, somente o mala, né, o camarada lá que cometeu o crime, ele está num nível de estresse muito grande, geralmente. E ele tende a suar. E vocês vão ver que a mão deposita muitos tipos de sais minerais ou de parte de oleosidade da pele que reagem com certos produtos químicos, que na aula de perícia vocês vão aprender isso, né? Lidar com ninidrina, com iodo, com cianoacrilato, que são reagentes químicos que fazem com que aquele fragmento apareça muito mais no local de crime e você consiga levantar aquele fragmento e fazer uma futura comparação com um suspeito ou com o próprio sistema de identificação criminal, um sistema AFIS, que são aqueles sistemas lá que você tem um monte de digital na tela que você vai lá e faz aquele estudo, levantamento de um suspeito. Então, o que é a papiloscopia? Basicamente isso, é a ciência que estuda, é a ciência de identificação que estuda a identidade por meio de papilas dérmicas. Então você tem uma papila dérmica, que seria essas informações que não são só nos dedos. As principais ficam na ponta dos dedos, na palma da mão, na sola do pé. Mas existem outros lugares que têm papilas dérmicas. A orelha tem,
o mamilo tem, focinho de animais tem também. Então nós podemos perceber que isso tudo é uma formação que vem até num processo neurológico. Quando você tem a formação da parte neurológica do corpo, você pode perceber isso. A gente pode mudar até de câmera aqui um pouquinho para vocês não cansarem de ficar me vendo. Se puder voltar para a câmera de cá. Então, pessoal, para não ficar muito maçante a aula simplesmente na mesma câmera o tempo todo. Então, o que acontece com as impressões digitais? Você tem uma formação, eu acho que a origem é muito mais importante a neurológica. Não é à toa que a formação das papilas dérmicas ela fica mais ou menos no terceiro, quarto mês de vida intrauterina. Então, quando vai formando a parte neural realmente, é quando você vai começar a formar os desenhos das cristas papilares e dos sulcos papilares. E o que acontece? Quando a pessoa tem uma má formação neurológica, isso implica também em deficiência na própria impressão digital. Os dedos começam a ter problemas de o desenho digital ficar... Não é normal igual das pessoas normais aqui, assim, ela fica mais fina, ela fica com um alinhamento diferente, porque nós vamos ver que tem um padrão que são 4 principais, os padrões de tipos fundamentais. E eles fogem totalmente, destoam totalmente, por quê? Porque foi uma situação neurológica que trouxe essa deficiência. Então aqui ó, nós temos na tela para vocês o que eu já havia comentado. O processo papiloscópico, ele se trata da utilização das impressões papilares com fins individualizadores das pessoas. Então, individualizam pessoas, o que não acontecia no sistema antropométrico. No sistema antropométrico, vocês viram que não era um fator de individualização. Você não conseguia fazer a identidade da pessoa. E simplesmente era um fator de exclusão. Pessoas poderiam ter dados muito semelhantes ali naqueles assinalamentos antropométricos, de sinais individuais e de assinalamento do sinalético do retrato falado. Então as papilas foram descobertas anatomicamente por Malpighi em 1664, variando em número, dimensão, direção e forma. Podem ser vasculares e nervosas. Então, pessoal, vocês percebem aqui que o principal que a gente pode grifar para vocês é que essas papilas descobertas anatomicamente por Malpighi variam em número, dimensão, direção e forma. Ou seja, numericamente, porque... Pode até voltar para mim nessa primeira câmera daqui da frente mesmo. Você pode ver que eles variam em número e dimensão. Vocês vão perceber que as cristas papilares, elas vêm como se fossem diversos cones, alinhados um ao lado do outro. Então, essas cristas papilares, vamos pensar assim, pegar um monte de cone, desse tipo do Detran, da PM, e alinhá-los. Fazer como se fosse uma cadeia, um do lado do outro. Esse monte de conezinho, quando empurram a pele, eles formam uma linha, né? Como se fosse uma cordilheira. E você tem um monte de cone alinhado do lado, vai formar outra linha. Então o que acontece? É o que a gente chama de crista, é a parte mesmo sobressaltada. Entre uma crista e outra, você tem um sulco. Então, pode vir comigo aqui na tela, é a mesma coisa que eu alinhasse diversos triângulos um ao lado do outro. Você alinhando diversos triângulos um do lado do outro, por isso que ele fala aqui, variam em número, dimensão, direção e forma. Então, quando eles alinham um do lado do outro, eles vão formar uma cadeia, como se fosse, né, visto de cima, são várias bolinhas, vários cones alinhados, que vão formar uma cadeia. E aqui ao lado, outra. E aqui ao lado, outra. Aí uma vem por aqui e para. E continua aqui do lado. E isso vai formando diversos desenhos que tem essa natureza neurovascular, como eu falei para vocês. Ou seja, por que neurovascular? Pode voltar para mim. Ela tem uma importância, a parte neurológica qual é? O tato. Você vê que ela tem uma sensibilidade que vai levar um estímulo nervoso para o seu cérebro e você vai ter aquela noção de calor, frio, né, tato, de próprio sentido tátil. E você tem também uma parte muito irrigada na parte tanto de sudorípara, quanto, né, você tem que suar pela pele. Você também tem a parte de hidratação, de umidificação, que seria a parte da própria oleosidade da pele. E além disso, você tem uma irrigação sanguínea. Então é muito vascularizada, é uma região muito sensível por isso também. Tá? Aproximadamente essa camada tem de 2 a 3 milímetros no corpo.
Então, quando você fere essa camada da epiderme de 2 milímetros, ela tende a chegar na derme. A gente vai ver aqui a estrutura da pele depois e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque, na realidade, esses cones, eles não ficam na parte de fora do corpo, na epiderme, eles ficam na parte mais interna, fica na derme. Então, aqui, Malpighi, em 64, descobriu as papilas, que variam em número, dimensão, direção e forma. Então, por isso, vocês vão ver que as linhas digitais, os sinais característicos, que são as minúcias ali, os pontos característicos que tem numa digital, uma impressão digital, são tão variados. Porque, como está escrito aqui, esses cones, quando se alinham, eles se variam em número, dimensão, forma, sentido, direção. De qualquer forma, eles são mutáveis. Isso numa mesma pessoa. Quem dirá entre mim e um outro indivíduo? Então, nem numa mesma pessoa eles se organizam da mesma forma. Tá? Isso já é do crescimento na própria vida intrauterina. Vamos para o próximo slide, por favor. Então, podem perceber que, como eu falei para vocês, o que são as papilas? Elas são conhecidas como elevações cônicas da derme, não da epiderme. Ou seja, você tem aquela estrutura epiderme, derme e endoderme ou hipoderme, parte mais interna. Então são conhecidas como elevação cônica da derme. Por isso que eu expliquei para vocês que são vários cones alinhados um atrás do outro, formando uma cordilheira que seria uma linha. Conceitos. Pele é a membrana mais ou menos espessa que recobre externamente todas as partes do corpo. É o maior órgão do corpo humano e é composta pela derme e pela epiderme. Então vamos lá, turma. Lembra quando eu falei para vocês de tatuagem? Você chega na hipoderme. Então, na verdade, não chega a ser pele, você chega abaixo da pele. A hipoderme está quase ali num nível quase que muscular. Então, aqui a gente viu que a pele é o maior órgão do corpo humano e que nós temos aí questão de poros, pelos, né? E tudo que eu expliquei para vocês na derme. É o maior órgão porque recobre todo o nosso corpo, essa pele aí. Só que os pontos mais importantes para fazer o levantamento da papiloscopia realmente são os da ponta do dedo. Por isso esse nome datiloscopista. Para vocês terem uma noção, o datiloscopista ele vem até antes de diversas carreiras policiais. Ele surgiu antes mesmo do perito criminal. Na época, em 1800 e pouco, existia o datiloscopista e o médico legista. Eram os dois especialistas que haviam. E aí nós depois evoluímos do datiloscopista para o papiloscopista, que depois virou perito, né, papiloscópico, e nós temos o perito criminal, além do médico legista. São as áreas forenses, né, dos institutos de criminalística, em diversos órgãos, que seria a polícia forense, que são os papiloscopistas, os peritos criminais e os médico legistas. Tá? Então nós temos aí que a pele é composta pela derme e pela epiderme, e eu queria mostrar para vocês um desenho, para vocês terem uma noção, e às vezes eles cobram, por exemplo, a grande maioria das... Vocês podem perceber pelo desenho, as estruturas que têm nome, né, seja corpúsculo de Meissner, Malpighi, camada malpighiana, todas essas estruturas, né, o músculo eretor do pelo, vocês podem perceber que ficam na derme. A parte de epiderme, o que acontece na epiderme? Ela simplesmente é uma parte de proteção. Ela não tem vascularização, ela não tem quase nada. Então, aqui para vocês perceberem, nós temos entre a derme e a epiderme essa região aqui, ó, que está fazendo esse zigue-zague. E a tendência seria fazer mais zigue-zague aqui, ó, até o final. Essas pontas para cima, vou escrever aqui em cima à direita, quando a ponta está para cima, volta, vem para cima, volta, para cima e volta. A ponta em cima aqui, a gente chama de cristas e a parte do vale nós chamamos de sulcos. Então nós temos as cristas papilares e os sulcos papilares. Então, sempre que você vai entintar, quando você coloca a tinta lá para poder, que nem o pessoal fala, tocar piano, a tinta vai pegar aqui, ó, nessa região. É a parte que você entintou, que vai entintar no concurso público lá, que vai chegar o fiscal de prova, vai vir com aqueles negocinhos, e é muito engraçado. Pode até voltar para mim. O que acontece? O camarada vem com aquela bolinha, né?
Vem com aquela bolinha lá, abre a tampinha, pá, o senhor tem que passar o dedo aqui e fazer a sua impressão digital. Aí eu estava fazendo um concurso, né, que eu não desisti dessa vida também de concurseiro, é um negócio que fica impregnado na gente. Aí eu ainda continuo estudando, fazendo minhas coisinhas por aí, e eu fui fazer um concurso específico. A pessoa veio, trouxe aquela tampinha, abriu, pegou meu dedo lá, mexeu um pouquinho, não pode entintar demais, né? Foi levar o dedo, quase que ela volta. Aí na hora que ela ia voltar, eu tirei minha mão do papel e falei assim, filho, você não pode ir o dedo e voltar. Por quê? Você vai fazer uma sobreposição de linha. Você vai botar uma linha em cima da outra. Se você fizer isso, você estragou a impressão digital. Aí ela ficou olhando pra minha cara, tipo assim, o que esse candidato tá falando, né? Esse mané que não entende de nada aqui. Aí eu falei, não, é porque eu trabalho com isso, né? Então não é legal. Você vai só uma vez e tira. Você faz uma rolada, ou às vezes uma impressão batida, que a gente chama, né? Ou a rolada. Então o que acontece aqui? Quando você entinta a crista, que é a parte de fora. E aí voltando para a nossa imagem aqui, vocês vão perceber que aqui embaixo o desenho em si não ficou muito bom. Por quê? Essas minhoquinhas que eu desenhei aqui embaixo para vocês, essas estão chegando aqui embaixo aqui, ó, elas deveriam ter uma manifestação aqui em cima na pele. Porque, na verdade, a papila dérmica são essas inervações, essas ondinhas que tem lá na derme, na camada mais externa da derme, que se manifestam na epiderme. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que esse conjunto aqui de glândula sudorípara, músculo, corpúsculo de Meissner, né? Isso aqui caiu numa prova. Pode voltar para mim. Corpúsculo de Meissner, eu botei essa imagem para vocês aqui, é o responsável pela sensibilidade. Ele que dá o tato. Então esse corpúsculo aqui ele é estimulado, passa uma terminação nervosa que vai, né, induzir o cérebro a uma sensibilidade da mão. Então a derme ela é muito rica nessa região superior, onde ficam as papilas também, desses corpúsculos de Meissner. E as papilas também têm muito isso. E poros também. Então, o que acontece aqui, turma? Nós temos as cristas e os sulcos. Quando você entinta, essas cristas se manifestam, na verdade, elas não são da epiderme. A epiderme é só uma consequência do que acontece na derme. Porque você tem a derme, onde tem ali vascularização, é onde sangra, é onde se você cortar o seu dedo e chegar na derme, ele cicatrizando, você vai ter uma cicatriz no seu dedo. Então, quando na verdade a gente corta às vezes aqui a cicatriz não fica, é porque não chegou tão profundamente na sua pele a ponto de destruir a sua impressão digital. Você permanece com ela, você teve um arranhão, né, a ponto de sangrar ali aquela camada da epiderme. Mas se o corte chegar na derme, ou seja, uma profundidade de 2, 3 milímetros, isso vai, de alguma maneira, interferir na sua impressão digital. Tá? Então, aqui no caso, as estruturas celulares, as estruturas de células adiposas ou células sudoríparas e vascularização, ela está muito mais na derme. Porque a epiderme ela vem criando aquela camada que a gente chama de camada malpighiana, ela vai estratificando, ela vai afinando e vai ressecando e vai formando uma parte mais queratinizada. Então é a parte de proteção, essa parte externa. Ela mesmo não tem maiores sensibilidades ou é a parte mesmo que vai descamando de tempos em tempos e vai sempre se renovando. É a epiderme. Então o que eu quero que fique claro para vocês é que a nossa camada que apresenta as papilas dérmicas é a derme, é a parte mais interna. Tá? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso PowerPoint. Vamos lá. Conceitos. Derme é a parte mais profunda, que eu falei para vocês, de 2 a 3 milímetros, geralmente. E fundamental da pele. Situa-se sob a epiderme. Por que é uma parte fundamental? É ela que tem alimentação, é ela que tem uma irrigação sanguínea, é ela que tem uma geração celular para você formar uma camada malpighiana, que eu falei, né? Que é a parte um pouco mais superficial da derme, e ela vai perdendo células, e essas células vão queratinizando, e ela vai estabilizando, formando uma parte mais, uma crosta, que é a nossa epiderme. Então, por isso que ela é a parte mais profunda e fundamental, porque ela que tem os elementos de alimentação da própria epiderme. E é onde se encontram, como eu falei para vocês, as cristas papilares e os sulcos interpapilares, superfície da derme. Então você tem aquele bando de minhoquinha lá que eu falei para vocês, a parte de cima é a crista papilar
E a parte do vale são os sulcos interpapilares. Por quê? Entre uma papila e outra, nós temos um sulco entre as papilas, então é um sulco interpapilar. E nós temos uma crista papilar, onde fica a papila dérmica. E a epiderme é uma membrana fina e transparente que recobre a derme. Possui 5 camadas: geradora, malpighiana, granular, transparente e córnea. Isso aqui eu estou falando de dentro para fora, tá? Geralmente não se pergunta muito essas camadas da epiderme, por quê? Porque o que importa para nós, a gente está falando de papila dérmica. Então pode retornar para mim. Então nós temos uma camada geradora que é onde as células saem e elas começam a formar uma camada geradora da camada malpighiana. Essa camada malpighiana ela vai afinando e queratinizando, formando uma camada depois granular e aí vai subindo a transparente e a córnea, que é a camada mais externa da nossa pele, que é a que vai se decompondo, vai descascando, que a gente vai perdendo células epiteliais por causa disso aí, porque essa camada córnea é mais externa. O que eu falo para vocês de um concurso de papiloscopista, esse último nosso aí do departamento? Aconteceu de cair uma questão que falava sobre queratodermia. E ela falava que a queratodermia prejudicava as papilas dérmicas. E eu fui contra. Até o próprio gabarito que foi gerado na prova, eu mostrei para diversos colegas que são especialistas em papiloscopia, e eles me disseram, até concordaram comigo. Porque o que acontece? Tem algumas doenças que elas atacam a epiderme. Ou seja, ela prejudica, né? Vai acontecer uma escamação da epiderme, que com o tratamento você vai voltar a ter as impressões, o desenho digital sem problema nenhum. Então o que acontece? Algumas doenças, elas acontece até fungo, né? Algumas situações descascar e prejudicam só a parte da epiderme, porque não chegou na parte sanguínea de tecido e vascularizada. E a queratodermia, pelo que eu tinha lido, ela só atacava a epiderme. Então, na verdade, ela não prejudica a papila dérmica que está lá dentro. Ela prejudica uma impressão digital, um entintamento. Se eu tiver que fazer a identificação do indivíduo, vai ficar ruim. Não tem como eu fazer entintamento desse tipo de pessoa. Mas então você tem que perceber isso, se a doença atinge a epiderme ou a derme. Se atingir a derme, atingiu a papila dérmica. Mas se atingir só a epiderme é uma consequência. Entenderam? Isso eu quero que vocês consolidem na cabeça de vocês. A papila dérmica está na derme, então geralmente as doenças que atingem a derme, como eu falei para vocês, a ponto de prejudicar o desenho digital, são doenças às vezes neurológicas. A pessoa tem uma papila dérmica normal, e vem a ter um distúrbio neurológico, uma determinada doença, que começa a mudar a impressão digital dela. Em vez da questão da imutabilidade, pode acontecer, tá? A gente tem que ver que tipo de distúrbio é esse, que vai dar um problema já neurovascular, neurológico. E isso acontece em algumas malformações a nível de vida intrauterina. Então, turma, voltando aqui, a epiderme. Não se preocupem tanto com essas camadas. Eu deixei aqui para vocês, a título de conhecimento, da mais interna para a mais externa. O que importa para a gente é a derme, que é onde estão as papilas dérmicas, e a epiderme, o desenho digital, é uma consequência do que acontece mais internamente aí na derme. Princípios fundamentais da papiloscopia. Por óbvio, esses aí são os 3 principais, mas os outros se aplicam também. Vocês lembram lá, pode retornar, que nós tínhamos lá o princípio da unicidade, que era a questão, que é o princípio da identidade, né, da unicidade, da identidade, que a pessoa só é igual a ela mesma. Então, ou seja, se aplicaria aqui. Da praticabilidade também, sendo prático, seria possível estar aqui? Sim. Classificabilidade, a gente vai ver que tem como classificar as impressões digitais, poderia também. Mas aqui eles estão querendo falar de variabilidade, perenidade e imutabilidade, porque são os que geralmente aparecem nos concursos públicos. Então a gente pode retornar aqui. Então nós temos princípio fundamental da papiloscopia. Variabilidade. Primeiro deles aí, variabilidade. Queria dizer para vocês, as papilas dérmicas elas variam do próprio campo digital, da própria mão da pessoa, ela muda. De um dedo para outro não tem igual, seja dedo do pé, da mão, não tem igual, e variam de pessoa para pessoa. Ou seja, variam dentro de uma mesma mão, dentro do mesmo dedo,
e variam entre pessoas entre si. Então isso é uma variabilidade muito grande e tem uma classificabilidade também enorme. Isso seja no âmbito até de irmãos gêmeos univitelinos, não são iguais. Então esse meu dedo não é igual a esse, que não é igual a esse, que não é igual ao outro, nem da outra mão, não é igual da mão de ninguém, mesmo de um irmão gêmeo que eu porventura tivesse. Tá? Perenidade é aquela situação em que você é um elemento, um aspecto seu, individual, que se prolonga durante a sua vida. Existe desde o início da sua vida até o final. Isso é perenidade, quer dizer que ele existe de cabo a rabo na sua vida. Tá? Então, desde a vida intrauterina até a decomposição cadavérica, existe a papila dérmica. Então, ela é perene. Poderia ser que ela durasse a vida inteira, mas ela mudasse no meio do caminho. Ela não teria o quê? Ela seria mutável. Mas também não, ela não muda. Então nós temos uma perenidade que é ao longo do tempo. E dentro desse longo do tempo, além disso, ela não muda. Então é a imutabilidade, que é o nosso último princípio. Então pode voltar só para ter uma ideia visual aí o pessoal. Variabilidade, então, é variar, até o triângulo, né? Aquela variação. Variação de, dentro de mesma pessoa, ela não é igual, e entre pessoas distintas. Depois da morte, ela se prolonga no tempo. E imutabilidade, o desenho que eu tenho no dedo, ele vai continuar durante toda a minha vida do mesmo padrão. A única coisa que acontece, essa imutabilidade aí, só para vocês terem uma noção, pode vir aqui para mim. Acabei de sair do útero da minha mãe, beleza. Vai lá, meti a tinta e pá, coloquei. Se você conseguir uma tinta bem fininha, você consegue pegar a impressão digital de recém-nascidos. Consegui pegar essa impressão digital. Daqui a 40 anos eu vou tirar minha impressão digital de novo se não tiver uma cicatriz. Vai ser a mesma impressão digital? Vai. A quantidade de ponto característico, o tipo fundamental é o mesmo. A única coisa que vai acontecer é uma ampliação. A única coisa que acontece é como se tivesse dado um zoom naquele mesmo desenho, é como se o desenho só tivesse ampliado. Então, para vocês terem uma noção de como é a impressão digital. Aquele pezinho que o pessoal coloca lá quando o filho acabou de nascer, tem aquela fichinha, melou lá o pé e pá, aquilo ali é uma impressão plantar, que é da planta do pé. Aquela impressão é a mesma. Se eu meter o pezão de novo aqui no chão e entintar e bater em cima de um papel, vai ficar aquela mesma impressão lá. Tá joia? Às vezes o que vai mudar são aquelas linhas em branco, que a gente vai falar aquelas linhas em branco em um determinado momento posterior. Tá? Bom, pessoal, a gente viu as vantagens do antropométrico lá, que dizia da variabilidade entre uma pessoa e outra dos 21 a 60 anos, etc. O processo papiloscópico também tem diversas vantagens. O primeiro deles, isso aí é o básico, é a facilidade e o baixo custo. Por quê? Você tem um baixo custo porque basta tinta e papel você consegue fazer um registro de impressões digitais. Tá? Não é à toa que qualquer lugar que a pessoa põe a mão no local de crime, é importante você fazer esse levantamento. Por quê? É muito fácil você fazer o levantamento com os reagentes próprios, porque, como eu disse para vocês, é a região rica em suor e oleosidade. Então, você consegue levantar fragmentos muito bons dependendo da superfície. Tá? Então, turma, vamos lá. Vantagens do método papiloscópico. Pode vir comigo. Primeira coisa, baixo custo. Ou seja, como eu falei para vocês, basta tinta e papel, você consegue fazer essa análise. Exatidão. O que é exatidão? Com relação à eficiência do processo papiloscópico. Exatidão quer dizer que eu consigo, com plena fidelidade, determinar que um fragmento de impressão digital foi feito por determinada pessoa. Se eu tenho um suspeito ou se eu tenho um cadastro prévio, vocês lembram aquelas fases para que um sistema de identificação funcione, né? Eu tenho que ter um registro inicial, depois eu tenho que ter um registro posterior, ou seja, do local de crime, o fragmento, etc. E depois o que eu tenho que fazer? O confronto. Então o que acontece? Tem pessoas que acham assim, não, eu peguei o fragmento, só é jogar no computador, escanear, que o computador faz isso para mim. E aí vai aparecer a impressão digital do suspeito. O computador não faz isso. O computador te dá um conjunto de pessoas e você, humano, e ainda tem que fazer isso. Até desculpa que eu bati aqui no microfone, pessoal, foi mal. De vez em quando eu esqueço disso. Então o que acontece? A pessoa
o ser humano ele não é trocado pela máquina. O papiloscopista não vai perder para a máquina porque a máquina gira lá e acha a impressão digital do suspeito. Não tem como. Você tem que ir no local, jogar no computador, o computador te dá um monte de dados lá, e aí você acha esses dados, ele compara para você, te traz 20 elementos, 15, e você tem que fazer aquilo no visual do mesmo jeito. Não é igual filme de televisão. CSI não viaja nisso, não. O ser humano é insubstituível. Então o que acontece com relação até o suspeito? Fiz o levantamento do fragmento ali, a questão da exatidão. O fragmento foi levantado, eu pego o suspeito, levo lá, entinto o dedo dele, faço ele tocar piano e faço a comparação das duas fotografias. Aí vira jogo de 7 erros. 7, na verdade, para a gente vai ser 12, tá? Mas eu comparo um e outro e vai ser exato. A pessoa que foi responsável por produzir aquele fragmento é a mesma pessoa que produziu o alvo, que é a nossa meta. Bom, retornando, pessoal, para a gente concluir, além dessas vantagens aí da exatidão, auxílio na resolução de crimes. Por quê? No local de crime, geralmente o indivíduo deixa algum tipo de vestígio, seja de DNA, seja impressão digital, que a gente vai fazer lá levantar o fragmento. Aplicabilidade em grandes populações, vocês podem ver aí o sucesso que foi salvo pelos problemas dos aparelhos em si, o que foi o registro biométrico das eleições. Então, aplicabilidade em grandes populações e o processo papiloscópico altamente testado e aprovado. Então, turma, podem verificar, pode retornar para mim, que o processo papiloscópico ele é utilizado desde 1890, ou seja, na século XIX ainda, e até hoje é utilizado por diversos tipos de fechadura biométrica hoje, a eleição do jeito que foi, né, a votação. Então, você aplica em grandes populações com muita facilidade, sem maiores problemas, e é um processo altamente testado e aprovado independente da nomenclatura, como eu disse, negócio de unal loop e radial loop, lá que é nos Estados Unidos, mas a gente tem a ideia de que o desenho é o mesmo, tá bom? Então, turma, desde logo agradeço a atenção de vocês, a gente retorna com a papiloscopia no nosso próximo encontro, e aí vocês vão ter uma noção aproximada do que são as impressões digitais como um todo. Tá? Agradeço a participação de todos, até a próxima.